Boa noite, amada igreja, graça e a paz. Gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé nessa noite. Paizinho, Deus, obrigado, Paizinho, por mais um culto de adoração ao seu santo nome. Pai, como é bom, Senhor Deus, nós temos, Senhor Deus, essa convicção, essa certeza, Deus, de que quando nós estamos, ó Pai, debaixo da sua graça, Pai, tudo em nossa vida, Senhor Deus, irá prosperar, Deus. Às vezes, Paizinho, não como a gente imagina, às vezes, Paizinho, não como nós idealizamos, mas tudo quando está, Senhor Deus, debaixo, Senhor Deus, da sua graça, debaixo do seu amor, debaixo da sua provisão, debaixo da sua mão poderosa, essas coisas são as coisas que deveriam acontecer, é o caminho que nós devemos trilhar, que é um caminho ao seu lado. Paizinho, que o Senhor possa estar, Senhor Deus, nos abençoando aqui nessa noite, para que em uma só voz, nós possamos, Senhor Deus, desfrutar de mais um momento de culto, de adoração, de rendimento e de aprendizado do seu santo nome. E essa é a nossa oração nessa noite, que o Senhor seja essa presença aqui, que realmente move o nosso ser e nos faz cantar as letras que estamos cantando, que nos faça, Deus, estudar o que nós estamos estudando, que o Senhor possa ser tudo aqui. E nós pedimos e nós convocamos o seu Santo Espírito, no nome do seu Filho Jesus. Amém, Pai. Deus, nós queremos, ó Pai, te adorar aqui, Senhor Jesus. Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontrar a paz que a tua palavra me traz. Pra ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim. Eu me entrego a ti, o meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer. Jesus, abra a ti o meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. És o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revelas, a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim. Eu me entrego a ti, o meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer. Jesus, abra-te o
eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. E faz em mim, Senhor, teu somos teu Senhor, vem e mude as coisas de lugar, faz tudo novo em ti, Jesus. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Meu prazer é viver em ti, Senhor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra ti o meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Essa é a nossa oração aqui, Pai. Que possamos, Deus, ser tocados, Deus, pelo Seu Santo Espírito, Pai. Assim, Senhor Deus, como em muitos momentos, ó Pai, da história, o Seu toque foi aquilo que mudou todas as coisas. O Seu toque é aquilo que muda todas as coisas. O Senhor tocou na boca de Elias de Isaías, e o povo dele foi restaurado. O Senhor, Pai, realmente, ó Pai, nos toca, Senhor, a cada dia. O Senhor Jesus, Pai, tocou, Senhor, os enfermos, e todos eles, Pai, foram sarados. E nós cremos, ó Pai, que esse Seu toque é tudo que nós precisamos. Que o Senhor possa estar aqui, Pai, e possa ser a presença que nos molda, que nos move, e que realmente, ó Pai, transforma o ser nessa noite. Essa é a nossa oração, Jesus, pois precisamos de Ti. Aleluia, glórias a Deus. Seja adorado, Senhor, o seu nome neste lugar para todos sempre. Amém, queridos. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Declare e compartilhe também essa paz sobre a sua vida ao irmão, irmã que está ao seu lado. Faça isso agora. Enquanto isso, eu quero dar boas-vindas aos nossos irmãos que estão conosco pelas redes sociais, pela internet. Que Deus abençoe a sua vida, quer onde você esteja, na sua casa, nos acompanhando neste culto, aliás, celebrando aqui conosco. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, que o Senhor possa falar com você aí, em nome de Jesus. Glórias a Deus, é isso aí, queridos, somos um corpo, o corpo de Cristo, amamos estarmos juntos em comunhão. Pode tomar o seu assento, por favor, queridos. Que bênção estarmos juntos, sejam todos bem-vindos à casa de oração. Especialmente você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito acolhido aqui em nosso meio. É uma bênção recebê-los aqui. Quero brevemente passar aqui uma agenda, alguns vocês já estão sabendo, meus irmãos. Amanhã, toda quarta-feira, você já sabe, pela manhã, nós temos uma reunião tão importante, manhã de oração. Apenas meia hora, no entanto, é tão importante começar o dia orando, em oração. É claro que nós somente quarta-feira para isso, mas especialmente a igreja, nos reunimos uma vez por semana, isso é quarta-feira, para orarmos juntos. Eu tenho certeza que será uma bênção a sua presença aqui conosco.
À noite é a vez dos teens, a galera aí animada, né, a Last Night, e estamos encorajando mesmo para estar aqui. Cada encontro tem sido marcante, algo maravilhoso o Senhor tem feito, e nós cremos que amanhã será também um tempo muito especial para os nossos queridos adolescentes, essa rede tão abençoada, como as demais são também, e cremos que será um tempo maravilhoso. Quinta-feira nós já iremos começar um mês assim, animados no Senhor Jesus, com o trabalho de uma rede tão especial aqui na igreja, que é a rede do fruto maduro. E lembrando que este encontro é às 14 horas, tá bom? Tem início às 14 horas, você que tem acima de 60 anos, está convidado a participar deste tempo tão especial. Tenho certeza que você vai se sentir muito bem-vindo, muito acolhido. E por último, queridos, nós encorajamos você a estar nos ajudando com a divulgação do nosso bazar missionário. É a nossa primeira edição deste ano, após uma revitalização, e muitas pessoas que contribuíram com as suas doações. Nós agradecemos muito pela sua vida, e também toda a equipe de voluntários que se doaram nesses dias e continuarão se doando ainda com a organização. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos, pela igreja, pelo empenho, pelo engajamento. Então, lembrando que será no dia 10 de agosto, temos um horário específico para estar acontecendo este trabalho, que é a partir das 7h30 da manhã até as 15h30. Contamos com o apoio dos irmãos, com uma divulgação e também um apoio no que precisar, porque nós sempre iremos precisar de voluntários para ajudar. Amém, meus irmãos preciosos? Estão de pé, por favor, meus queridos. Nós iremos nessa oportunidade estar louvando ao Senhor com o nosso louvor financeiro. É uma forma de estarmos demonstrando nossa generosidade por quem tanto é generoso para conosco. Deus tem sido bom para você? Amém. O tempo todo Ele é bom, não é? Deus é generoso demais, como Ele é bom. E é nessa hora nós temos também a oportunidade, através do louvor financeiro, estar demonstrando a nossa generosidade ao trazer uma oferta, o seu dízimo, a maneira que você deseja fazer isso, seja vindo aqui à frente, através dessas urnas, ou se preferir ir lá no balcão de formação, você receberá ali ajuda, caso precise, para usar outros meios que temos aqui. Tudo bem? Vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, Tu és digno de honra e de glória e louvor para todos sempre. Consagramos ao Senhor nossas vidas. Declaramos, ó Pai, que este culto, essa noite da esperança, é para exaltar e bendizer o Teu nome, nome digno de glória, digno de adoração. Senhor, nós oramos que, na medida que o Teu nome for glorificado neste lugar, nós oramos para que a Tua presença venha manifestar, tocando profundamente cada coração, ministrando o coração dos pequeninos ao mais experiente, que sejamos nessa noite mais uma vez tocados pela Tua presença gloriosa. Receba, Senhor, nossa gratidão, receba também, Senhor, nosso louvor financeiro, e queremos dar-te graças e louvores, porque o Senhor é bom, e as suas misericórdias duram para sempre, no nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Vamos louvar ao Senhor, queridos. As palmas. Correm para o mar, Teu rio de amor por mim. Eu abrirei o meu coração, deixando a Tua cura entrar. Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te. Cantarei Teu amor para sempre. 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 Montes correm para o mar, Teu rio de amor por mim. Eu abrirei o meu coração, deixando a Tua cura entrar.
Me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Amém. Pai, somos um só povo em ti, Pai. Alegres, Pai, e confiantes, ó Pai, de que nós temos um Deus que além de Pai, que além de amigo, que além de protetor, é um Deus que nos salvou. É um Deus que está no nosso lado dia após dia. Não é um Deus que simplesmente criou a humanidade. Vai, segue aí. Não, o Senhor, Pai, se faz presente em todos os momentos. E por isso, ó Pai, que nós devemos te exaltar, devemos te adorar, devemos, ó Pai, orar, devemos conversar contigo, devemos ler a sua palavra, porque o Senhor não está longe, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui, Pai, nessa noite. O Senhor vai estar com a gente quando a gente sair daqui, Pai. Nós fomos para nossas casas. E por isso, Deus, nós queremos continuar nessa sua presença. Queremos, ó Pai, continuar, Senhor, te adorando. Não é, por exemplo, que a gente está num culto, Pai, que aqui a presença do Senhor é maior, nada disso. Aqui, Pai, é apenas um local. Onde a sua presença está é onde o seu povo está. Onde a sua presença está é onde existem corações que são rendidos ao Senhor. E por isso, Pai, nós queremos ter essa consciência de que queremos estar rendidos no Senhor e para o Senhor, para todos sempre, Senhor Deus. Não importa as circunstâncias, o Senhor está lá, Deus. A vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe.
sombras que nos seguiam. Quebrou o cristal do nosso orgulho. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o rei? Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. E veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o rei? Pai, queremos nos render aqui nessa noite. Queremos, Pai, que o Senhor tome as rédeas da situação. Queremos, Paizinho, que o Senhor tome as rédeas, ó Pai, do nosso trabalho, dos nossos relacionamentos, da nossa vida, Pai, da nossa área financeira, Senhor Deus, da nossa área, Senhor Deus, emocional, Senhor Deus, da nossa área, Senhor Deus, espiritual. Toma, Senhor Deus, tudo para o Senhor, porque esse é o local onde as coisas devem estar. Tudo deve estar debaixo de Ti, Senhor Jesus. Tudo está rendido aos Seus pés, Pai. Então o que podemos fazer a não ser Te adorar? Esse Rei que vem. Oh, Se você consegue sentir a presença dele aqui nessa noite, que você possa começar a dizer palavras de adoração a ele. Tudo está rendido aos seus pés, Pai. E veja os tronos
Essa é a grande pergunta, Pai. Quem não temerá o seu nome? Quem não adorará o seu santo nome, Pai? Sabendo de tudo que o Senhor é. Que o Senhor seja a presença que nos conduz aqui nessa noite, Pai. E queremos nos render ao Senhor cada vez mais. Glórias a Deus. Seja o teu nome louvado, Senhor. Glórias a ti. Glórias ao nome de Jesus. Glórias a Deus. Vai tomar seu assento, por favor, irmãos meus. Gratidão ao Senhor pela vida dos nossos irmãos, sério de louvor, pela cooperação neste ambiente de louvor ao Senhor, pelos nossos irmãos que estão na mídia, a equipe que está na recepção, no estacionamento, nossa rede Kids, todo engajamento, ministério de intercessão. Louvamos a Deus por todos os irmãos que estão envolvidos e que estão fazendo o reino de Deus acontecer nessa cidade para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Quero chamar sem demora um homem de Deus aqui para pregar a palavra para pessoas famintas pela presença de Deus. Amém? Famintas pela palavra de Deus. Quero chamar aqui nosso irmão Josias, por favor, precioso. Josias, ele é um servo de Deus, ele está findando uma etapa para a ordenação pastoral. Está bem acompanhado da sua família, que logo ele vai apresentar. São pessoas do nosso coração, confiança. Ele congrega na IPI de Florestópolis, juntamente com o nosso querido pastor Samuel. E temos a alegria de tê-lo aqui nessa noite para ouvirmos uma palavra de Deus que já ministrou o coração dele e cremos que chegará ao nosso coração sem nenhuma distorção, mas abrir nosso entendimento conforme a palavra de Deus é. Amém, queridos? No nome de Jesus. Senhor, eis aqui o teu servo que o Senhor enviou com simplicidade do seu coração. Como o Senhor deseja corações assim. Nós cremos que o Senhor já liberou uma palavra sobre ele e cremos que a tua palavra ela não será distorcida, chegará ao nosso entendimento com clareza e há de gerar frutos, há de gerar vida para a glória do teu nome. Pai, nós o abençoamos, o teu servo, sua família, tudo que leva o seu nome e sobrenome, oramos, entregamos aos teus cuidados, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Pai esteja aqui com você, com sua família, com todos nós nesta noite, que você possa aquietar o seu coração nesta noite. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. Aquiete seu coração nesta noite, porque algo maravilhoso Deus vai fazer nesta noite aqui, neste lugar. Porque é a palavra dEle, é a palavra dEle. O Senhor diz, vai cumprir. Se for o Senhor quem diz, vai cumprir. Amém, irmãos? Como nosso amado, precioso pastor Rodrigo já começou a apresentação, meu nome é Josias, sou casado com a minha digníssima esposa Nereide. Amorzinho, fica de pé aí para o pessoal te conhecer, por gentileza. Irmãos, ela não gosta disso, viu? Estou acompanhado do meu filho Daniel. Daniel, por gentileza. Danielzinho, tá? Danielzinho, esse é o meu filho mais novo. Não se espante, tá? Mas eu tenho mais 3. Amém? Daniel é o meu mais novo, é o caçula. Tenho a Isabela, o Rafael e o Gabriel. Eles não puderam vir porque o Gabriel e o Rafael trabalham em Londrina, então eles não moram comigo, eles moram em Londrina e trabalham lá. A Isabela ainda estava no trabalho, então não deu para ela vir conosco. Minha família é uma bênção, um presente de Deus. Me acompanham, oram comigo, intercedem em nosso favor. É uma bênção de Deus que Deus colocou na minha vida.
Então, amados, eu só tenho que agradecer. Quero agradecer aqui ao pastor Rodrigo, ao pastor Valdemar, né, que a gente tem conhecido aí um pouco antes, né? Agradecer ao conselho dessa igreja, que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui. Claro que, primeiramente, agradecemos a Deus, né, pela saúde, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Amém? Amados, vamos para a palavra? Quero convidar você a abrir a tua Bíblia hoje, um texto bastante conhecido que está em 1 Timóteo, no capítulo 6, versos de 6 a 8. Estava ouvindo hoje à tarde, na parte da manhã, um programa abençoado, onde fomos ministrados, onde Deus falou conosco através da palavra ministrada. E nós vamos ministrar hoje. Eles já deram a dica lá, quem estava lá pôde perceber. Nós vamos ministrar sobre nada. Ué, irmão, mas como assim ministrar sobre nada? É isso aí, nós vamos ministrar sobre nada. Nada de apego, meus irmãos. Nada de apego. A palavra do Senhor, em 1 Timóteo 6, do versículo 6 ao versículo 8, vai dizer assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Permita-me orar mais uma vez. Amado Deus, a Tua palavra foi lida aqui neste momento, Senhor, e nós sabemos que ela é a Tua revelação para nós. Por isso, ó Deus, esteja, através do Teu Espírito Santo, ó Deus, iluminando a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos, ó Deus, transmiti-la ao Teu povo nessa noite, ó Deus, o Seu recado com fidelidade, Senhor. Usa, Senhor, cada um de nós, ó Pai, minha vida que eu vou transmitir, e aqueles que vão receber a Tua palavra, que possa entender o conteúdo da Sua revelação nesta noite, Paizinho. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, fica conosco mais um pouquinho. Amém e amém. Glória a Deus. Quando nós falamos sobre desapego, o que vem à nossa mente? Desapego. Esse tema para a nossa reflexão nessa noite, né, fala de nada de apego. Mas em que sentido que é esse desapego? Sentido de coisas que são transitórias. Nesse mundo as coisas são transitórias, tudo é transitório. Tudo vem, tudo vai, tudo vem, tudo vai. Sempre há esse trânsito. Os versículos que acabamos de ler faz parte de uma carta escrita por Paulo. Essa carta de Paulo, ela é um conselho, uma orientação a Timóteo, o seu discípulo, exortando, né, ensinando, mostrando a ele como que é viver uma vida de acordo com os padrões e princípios de Deus. E nessa noite, amados, por mais que a palavra do Senhor, ela venha transmitir aquilo que ela quer tratar no nosso coração, ela precisa de um receptor, que é eu e você. Você está disposto realmente a se entregar nesta noite, a ouvir a palavra do Senhor? Que o Espírito Santo possa estar te incomodando neste momento. E certo de que o apego às coisas materiais é algo comum, é algo muito comum, e é inevitável, né? Porque nós, seres humanos, nós somos apegados às coisas. Nós somos apegados às coisas. Somos apegados à nossa família, somos apegados ao nosso trabalho, somos apegados ao nosso carro, à nossa casa, às nossas vestes, àquilo que nós possuímos. Isso aí é normal, porque somos pessoas naturais.
Mas até que ponto que esse desapego, que esse apego para esses bens materiais, ele pode nos atrapalhar em nossa caminhada, naquilo que o Senhor, Ele quer para nós, para a sua igreja, para o seu povo. Então, irmãos, vamos refletir nesse tema nessa noite, né? Sobre nada de apego. O versículo 7 aqui é um convite, né? É um convite para essa reflexão. No sentido de que nós possamos, né, analisar, né, nossas prioridades, a fim de evitar que o amor pelo mundo se torne um obstáculo. Porque diz assim, o versículo 7, que acabamos de ler: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Como que eu posso trabalhar esse texto nessa noite? Como que você pode entender esse texto nessa noite? Vamos trabalhar 3 tópicos aqui, para que você possa entender melhor o que o texto está ministrando aos nossos corações. Primeiro tópico que eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite é que devemos cultivar o desapego. Devemos cultivar o desapego. Sabe por quê, irmãos? Deus, Ele nos adverte a não nos apegarmos excessivamente a bens materiais. Bens desse mundo. Embora tenhamos necessidades básicas, como comer, beber, vestir, isso tudo são necessidades básicas. Mas nós devemos nos contentar com aquilo que nós temos. Devemos cultivar o desapego nesse sentido, no sentido de que aquilo que temos seja para abençoar a outros também. Seja para abençoar a outros também. Em 1 João 2,15 vai dizer: não ameis o mundo nem o que nele há. Isso quer dizer que as coisas desse mundo são transitórias. E por isso que nós não devemos amá-las, assim ao ponto de nos apegarmos tanto a essas coisas materiais e nos afastarmos de Deus. Mas como praticar o desapego na nossa vida? Como praticar? Primeira questão, avalie suas prioridades. Desapegue do excesso. O que é excesso para você? Excesso é aquilo que está sobrando lá na tua despensa, lá na tua casa, na conta corrente, né? É que benção, né? É excesso. Você não está precisando naquele momento, é excesso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Excesso, esse excesso, ele pode ser usado de uma outra forma. Reconheça que as posses materiais são temporárias e não define sua identidade ou valor. Isso é importante para que possamos entender a questão do nosso desapego. Segundo, cultive gratidão pelo que você tem. Você é grato a que o Deus te deu? Vocês já ouviram bastante aquela música do Ademar, né, de Campos? Sou grato por tudo que tenho. Você é grato por tudo que Deus já te deu? Você é grato por tudo que o Senhor já fez para você? Você é grato pelo sacrifício de Jesus? Você é grato pelo amor de Deus que Ele concedeu o teu filho? A morte de cruz. Você é grato por isso? É por isso que eu e você estamos aqui nesta noite. É por esse amor incontestável de Deus. Nós devemos ser gratos. Terceiro, compartilhe com os outros. Essa parte pega, né? Compartilhe com os outros.
Quando você compartilha com o próximo, você está sendo generoso com seus recursos, para que você tenha a habilidade de abençoar aqueles que estão ao seu redor. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Não aquela pessoa que bate lá na tua porta, te pedir um prato de comida, aí você tem lá na tua despensa, e você só olha, fecha assim o olho, eu vou orar por você. Você tem a solução para matar a fome daquela pessoa, mas prefere fazer o quê? Não que a oração não seja bênção, irmãos, mas a forma como você trata essa questão vai fazer você refletir sobre como você deve cultivar o desapego às coisas materiais. Porque as coisas materiais desse mundo, elas são transitórias. Em quarto, invista, sabe em que, meus irmãos? Em relacionamento, crescimento espiritual e boas obras. Como que nós adquirimos relacionamento? Através do conhecer. Como nós conhecemos Deus? Pela palavra dele, revelada a nós, e pela oração. Não tem outro meio, irmãos, de nós criarmos um relacionamento com Deus. Nós só criamos um relacionamento com Deus através da oração e da leitura da palavra dele. Por mais que você assista programas, veja programas que falem ao teu coração, mas a palavra do Senhor, ela se revela todas as manhãs para nós. E é nela, e é através dela que conhecemos mais a Deus. Por isso que nós devemos ter uma prática constante na palavra do Senhor. Junto com a palavra, uma prática constante na oração. Confesso aos irmãos que fiquei muito impactado quando o pastor Rodrigo me convidou para ter um momento de oração ali. Os irmãos todos orando, intercedendo, aquele momento gostoso, sabe? Irmãos, igreja que não ora, ela fica no ostracismo, sabe? Não tem visão. A igreja, o povo tem que orar. O povo tem que ler a palavra para, quando chegar alguém para falar com você, você ter discernimento do que ele está falando, porque você já viu antes daquela palavra chegar a você, você já sabe o que vai estar sendo dito. E você não corre o risco de ser manipulado. O conhecer a Deus é isso, meus irmãos. É isso que Paulo está orientando também nessa carta. E se formos ver aqui o contexto geral dessa carta, Paulo, ele orienta Timóteo também aos falsos ensinos. Aos falsos ensinos. Então, meus queridos, para que possamos cultivar o desapego na nossa vida, devemos, então, avaliar nossas prioridades. Cultivar a gratidão. Compartilhar com os outros aquilo que temos condições de compartilhar. E investir em relacionamento. Ter crescimento espiritual e boas obras. Segundo ponto, meus queridos, muito importante que eu vejo aqui nesse texto, que dá para a gente tirar como lição para nós, é que devemos ter uma perspectiva eterna. É o que o versículo 7 está falando, ó. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Isso é uma perspectiva da eternidade, daquilo que levamos para a eternidade. O que nós vamos levar para a eternidade? Nós vamos levar nossa casa? Não. Nós vamos levar nosso carro? Também não. Nós vamos levar nossas posses? Não, meus irmãos. Nessa perspectiva, a nossa vida aqui, ela é temporária, não podemos levar nada material conosco para a eternidade. Portanto, devemos usar o nosso tempo e recurso para servir a Deus e aos outros, buscando tesouros no céu. Olha que maravilha. Já pensou, irmãos? Você morar lá numa casa toda cheia de
cravejadas de ouro, cristais, que aqui para nós tem um maior valor, né? Um imenso valor, nos apegamos a isso, e Deus quer que nós desapeguemos a isso, para que tenhamos uma perspectiva eterna. Como posso aplicar essa perspectiva eterna na minha vida? Primeiro, já falamos do relacionamento, então devemos priorizar relacionamentos. Investir em relacionamentos saudáveis com Deus e com os outros, pois esses são tesouros eternos, meus irmãos. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com a sua família? Como está o relacionamento com seus irmãos, seus amigos? Como está o seu relacionamento? Priorize um relacionamento saudável. Relacionamento saudável, irmãos, é ouvir aquela pessoa que tem condições de poder te aconselhar de forma sábia. Porque você vai confiar aquilo que você está querendo, de repente, ouvir, para que você tome uma decisão. Já pensou se você toma uma decisão ouvindo uma pessoa que não tem estrutura para te dar um conselho, e você vai lá e conversa? Vá os dois para o barranco. Vá os dois para o acidente. Porque o sentido de um relacionamento saudável e significativo é isso. Você vai saber que aquela pessoa também tem um relacionamento íntegro com Deus. E que aquela pessoa tem condições de ajudar você naquele momento que você está com mais dificuldade. Relacionamentos, irmãos. A palavra-chave é nos relacionarmos com Deus. Relacionarmos com Deus. Segundo, buscar valores espirituais, meus irmãos. Crescer espiritualmente. Buscar uma conexão mais profunda com Deus. Isso é valores eternos. Isso é estar na presença do Senhor. Mas de que forma que nós temos essa conexão com Deus? Uma vida de oração e meditação na palavra. Amados, vocês prestaram atenção que em todo tempo, a meditação na palavra e a oração é a palavra-chave para tudo? Porque quando você ora e quando você lê a palavra, significa que você está mais próximo de Deus. E se você está mais próximo de Deus, você está mais longe do pecado. Não que você não vai pecar, porque somos pecadores. Mas o pecado na sua vida vai ser um acidente. Não vai ser uma constância, não vai ser constante, não vai ser contínuo. Porque você vai estar na presença do nosso Deus, que é o melhor lugar para se estar, é na presença de Deus. É ali que nós devemos nos achegar. Então, amados, buscar valores espirituais é crescer na presença de Deus. É crescer na forma de que você consiga desfrutar ao máximo das bênçãos do Senhor para você, e essas bênçãos reflita no seu próximo. Assim como Jesus foi servo, devemos ser também servos, assim como ele foi. O nosso maior diácono, não é? Nosso maior diácono é Jesus Cristo. Esse é o diácono com excelência. Terceiro, irmão, servir aos outros. Focar em servir e abençoar os outros, em vez de apenas buscar benefícios pessoais. Você tem investido em alguém? Você tem pago um preço por alguém? Em oração, em intercessão. Você tem buscado esse tempo? Você tem colocado aí seu filho, a sua esposa, seus amigos? Você tem pago um preço por alguém? Isso, irmãos, é servir aos outros.
De repente, a gente acha que servir aos outros é simplesmente enfiar a mão no bolso e, né, bancar. Muitas vezes, irmão, isso não é o suficiente, não. O importante é você estar ali mais próximo. De repente, ali, uma palavra amiga. Fala, não, eu estou com você. Eu estou aqui, pode contar comigo para o que você precisar, eu estou aqui. Isso é servir aos outros também. Isso é servir o próximo também. E também, em quarto, manter esperança. Enfrentar desafios com esperança, sabendo que há uma resposta eterna. Em tudo que vamos fazer, irmãos, a nossa perspectiva eterna, ela precisa da nossa esperança. Nós precisamos praticar a esperança. A esperança é Jesus Cristo. A esperança é o nosso Deus. Nossa esperança é o próprio Cristo, que está aqui nessa noite. Ele quer falar ao teu coração, Ele quer tocar você nessa noite. Porque o toque do Senhor transforma. O toque do Senhor muda a situação. O toque do Senhor muda circunstâncias. O toque do Senhor transforma o seu ser. Eu lembro do toque, quando eu falo de toque, eu lembro quando Jesus cura aquele paralítico. Aquele homem estava paralisado ali naquela cama por 38 anos. E o toque de Jesus faz curá-lo. Faz trazê-lo para a sociedade. Aquele outro cego, o leproso, que estava distante de sua casa, distante da sociedade, Jesus o toca. Mesmo sabendo que a lepra era contagiosa, mas Jesus o toca. Sabe que recado que Jesus está dando para nós ali, naquele ali? É que o toque do Senhor Jesus Cristo vai além da nossa doença. Ele quer nos revestir novamente e nos colocar aonde nós devemos estar, no lugar aonde nós devemos estar. O toque do Senhor Jesus tem essa propriedade de transformar o seu coração, de mudar o seu coração. Então, essa é a nossa esperança, é que o Senhor Jesus vai nos tocar. Na hora que nós desapegarmos das coisas que nos afastam dele. Mas o maior desapego que devemos praticar é o pecado. Devemos desapegar por completo do pecado. E isso é o que nós devemos fazer. Um terceiro ponto importantíssimo que o texto nos ensina, no contexto aqui que fala, nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, o que devemos fazer? Terceiro ponto, devemos ter desapego à raiz dos males. Eita glória! Raiz dos males. O desejo excessivo, meus irmãos, de ganhar dinheiro pode nos levar a cair em pecado e perdermos, os desejos por aquilo que o Senhor quer que façamos. Irmãos, eu não estou falando aqui que é pecado ser rico, não, tá? Se você não quiser e quiser abençoar o irmão, amém. Não é pecado, tá? A palavra aqui está nos orientando que nós devemos desapegar das coisas no sentido de que essas coisas transitórias não vai nos levar para a eternidade. Essas coisas transitórias não vai nos levar para a eternidade. É nesse sentido que quando nós desapegamos
das coisas materiais, nós glorificamos a Deus com a nossa atitude. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, aconteceu um episódio, lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 5, sobre Ananias e Safira. Eles venderam uma propriedade e mentiram sobre o valor quando foram doar ela aos apóstolos. Eles poderiam ter falado a verdade, não poderia? Afinal de contas, o bem não era deles. Eles quiseram guardar ali uma parte. Mas por que eles mentiram? Apego a bens materiais. Pelo apego a bens materiais, eles foram motivados pela ganância e desejavam impressionar os outros. No entanto, Deus julgou a hipocrisia deles e a ganância deles. E qual foi a pena? Perderam a vida. Foram mortos. Ah, irmão, você está pregando aí que se eu não me desapegar eu vou morrer? Depende da maneira que você encara a sua realidade. Porque se você se apega tanto a essas coisas, que se você não consegue olhar para a direita e nem para a esquerda, e não consegue enxergar o nosso alvo, que é Jesus Cristo, você tem uma grande probabilidade de, sim, acontecer igual o que aconteceu aqui com esses dois. Devemos lembrar, meus irmãos, que há coisas mais importantes na vida do que riquezas materiais. Tem gente, irmãos, que troca aí coisas para ter uma família igual à sua, para ter um filho igual você tem, para ter uma filha igual você tem, para ter uma esposa igual você tem, para ter uma esposa igual você tem. Olha assim, mas puxa vida, eu queria ser assim. Mas a prática, mas o apego às coisas materiais é tão grande que essas coisas ficam em segundo plano. A família fica em segundo plano. Os amigos ficam em segundo plano. Deus, então, nem se fala. Se nós nos apegarmos, meus irmãos, da raiz dos males, nós teremos, sim, um grande prejuízo em nossa própria vida. Lá em João 12, 25, o próprio Jesus, ele nos orienta, que diz assim, quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Foi Jesus quem falou isso aqui. O nosso maior exemplo foi Cristo. Ele passou por este mundo, Ele curou, Ele libertou, mas acima de tudo Ele foi servo. Acima de tudo Ele foi servo. Sabe, irmãos, se tem uma coisa que supera a riqueza material, é a riqueza espiritual. Essa, sem dúvida, se tem alguma riqueza que supera a outra, é a riqueza espiritual. Isso é conhecer a Deus. E o conhecer a Deus nos torna ricos, nos torna favorável ao favor de Deus, porque estamos mais próximos de Deus. Portanto, a aplicação prática desse conceito envolve conhecer quando e quanto estamos colocando a nossa confiança. Se estamos confiando excessivamente nas riquezas deste mundo, ou se temos equilíbrio em tudo que formos fazer. Sabe, irmãos, esse texto, ele nos faz refletir que quando nós nos desapegamos das coisas materiais, o Senhor, Ele entra ao nosso favor.
Ele entra na nossa casa, Ele entra nas nossas finanças, Ele entra lá no nosso trabalho, Ele abre porta aonde não tem, só para favorecer a você, porque você tem sido fiel com Ele. Sabe, irmãos, Deus Ele é maravilhoso por isso. Sabe, quando Deus Ele dá uma ordem e você não cumpre, irmãos, aí o Espírito Santo se contorce por você e quer convencer você, e você muitas vezes fecha a porta para que o Espírito Santo não entre na sua vida. Mas nesta noite, o Espírito Santo quer abrir portas aqui neste lugar, nesta noite. O Espírito Santo quer tocar você nesta noite, quer trazer à sua consciência aquilo que você tem que fazer para ficar mais próximos de Deus. Concluindo essa mensagem, irmãos, a mensagem que o texto nos traz enfatiza para nós não nos apegarmos excessivamente aos bens materiais. Portanto, a mensagem é clara. Enquanto estamos aqui, concentramos-nos no que podemos se aproximar de Deus. Praticar o desapego. Saber que a raiz de todos os males, a raiz dos males, nos afasta de Deus. E a associação dessas coisas, elas se associam ao pecado. O pecado, meus irmãos, é a única coisa que nos afasta de Deus. O pecado é o que nos afasta de Deus. Então nós devemos ter essa vida de desapego, principalmente, não somente das coisas transitórias desse mundo, mas desapegarmos do pecado. Paulo aconselha o jovem Timóteo as práticas que ele tem que fazer para chegar igual ele chegou no final, combatendo o bom combate. Combatendo o bom combate, guardando a carreira, né? Guardando a sua fé para que o inimigo não o tocasse. A fé, meus irmãos, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. E devemos praticá-la incessantemente. Vamos praticar o desapego? Quantos aqui estão dispostos a praticar o desapego? Quantos aqui estão dispostos a praticar o desapego? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Calvino vai dizer: queria desapegar na mesma velocidade em que eu me apego. Irmãos, que nós venhamos a nos desapegar na mesma velocidade em que nós apegamos as coisas. Para que o Senhor Jesus, Ele faça morada em nosso coração. Para que o Espírito Santo possa tocar você, possa transformar o seu ser por completo, e você ser uma pessoa nova de novo. Você precisa desapegar das coisas deste mundo, desapegar das coisas que te fazem sofrer, desapegar da angústia, desapegar da solidão, porque Jesus, Ele está aqui, Ele quer curar você, Ele quer transformar você, Ele quer que você saia daqui nesta noite com o seu coração transformado pelo poder da sua palavra. Ah, Deus, como é bom estar na sua presença, Senhor. Como é bom estar aqui na sua presença, ó Deus. Saber, ó Deus, que as coisas desse mundo, ó Deus, ela nos faz muitas vezes pecar. E esse pecado muitas vezes nos afasta do Senhor. Ah, meu Deus,
Nesta noite, ó Deus, que meus irmãos e irmãs, ó Deus, tenham entendido, compreendido, ó Deus, que neste mundo, ó Deus, Senhor, não vamos levar nada para a eternidade. Pai, que esta palavra, ó Deus, encontre morada no coração de cada um que está aqui ouvindo nesta noite, e que possa praticá-la, Senhor, de uma maneira, ó Deus, poderosa, para que haja transformação, para que haja libertação, para que haja restauração, Senhor. Deus meu, visita o seu povo nesta noite. Pai, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a desapegar dessas coisas transitórias e nos, Deus, a chegarmos mais perto de Ti, mantendo um relacionamento com o Senhor, priorizando aquilo, Senhor, que nos faz chegar mais próximo de Ti. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é bom o tempo todo o Senhor é bom. Aleluia, louvado seja o Teu nome. Pai, é em nome do Senhor Jesus Cristo que oramos nesta noite. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que você possa sair daqui nesta noite com a certeza de que você vai praticar esse desapego. Amém? Glória a Deus. Pastor. Aleluia, glórias a Deus. Ainda neste ambiente, meus irmãos, de oração, intercessão, eu quero encorajar você que deseja sair do seu lugar como um sinal de dar uma resposta a essa palavra. E virem aqui à frente, nós estaremos posicionados aqui com os nossos irmãos da intercessão para orar junto com você. E também queremos nessa oportunidade orar pelos irmãos que estão na campanha da 2ª à 7ª. E também você que deseja a partir de hoje começar uma campanha 7 quintas-feiras para um propósito. Encorajamos você também a aproveitar essa oportunidade. Mas sabe, meus irmãos, essa palavra vem muito ao nosso coração, sinceramente nos faz sondar ou permitir que o Espírito Santo sonde nosso coração. Creio que a pergunta é: onde está o nosso coração? O que governa nosso coração? O que estamos realmente, o que está nos controlando, nos dominando, é aquilo que permitimos nos apegar. Se for aquilo que é eterno, meus irmãos, estamos no caminho certo. Mas se for aquilo que entendemos pela palavra, coisas transitórias, momentâneas, nós estamos sujeitos a perder o céu aqui na terra. E Deus deseja que venhamos ver o reino dele a cada dia. E para isso Ele precisa governar nossas vidas. O que está governando seu coração? Sai do seu lugar também, aproveite essa oportunidade, vem aqui à frente, abre o seu coração na presença do Senhor, e diz: Senhor, olha meu coração, o que está me dominando, Senhor? Me ajuda a me libertar disso. Me ajuda, Senhor, que meu coração esteja totalmente sensível, totalmente aberto para o Senhor governar. Nós vamos louvar o Senhor com essa canção. Você já pode sair do seu lugar. Nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Eu sei que estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti, mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que
te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia. Feche seus olhos e ore ao Senhor. O Senhor nosso Deus, uma rocha inabalável. O Senhor nosso Deus, Ele sustenta e faz forte os cansados. O Senhor multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. É o Senhor que renova nossas esperanças. É o Senhor que nos sustenta pela sua graça, pela sua misericórdia. És um Senhor que é justo, que age em favor dos seus servos. O Senhor age para cumprir os seus propósitos. O Senhor age para cumprir a sua palavra. Nós cremos neste Deus poderoso para reverter o que é irreversível diante dos olhos humanos. Eu quero encorajar você, tanto a sua causa, apresentar diante do Senhor, mas também alguém
que você sabe que necessita de uma intervenção do Senhor, clame ao Senhor. Seja um intercessor agora dessa pessoa ou dessa causa. Seja um intercessor. Ore, clame ao Senhor. Isso, irmãos, vamos orar. Continue orando, clamando ao Senhor. Nós vamos também interceder pela vida do Benício, essa criança que necessita do toque do Senhor, que necessita da presença do Senhor, da intervenção do Senhor sobre a sua saúde, sobre a sua família. Clame ao Senhor pela vida do Benício. Nossa irmã Rosângela vai estar orando, nós vamos juntos em concordância nessa oração em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus agora, Pai, queremos apresentar a vida, Senhor, do Benício no seu altar. Pai, vai tocando nessa vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no seu agir, nós cremos no seu mover, Pai, o seu poder poderoso, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, cuida, Senhor, desta criança, os médicos, ó Pai, aquele hospital onde ele está agora, Senhor, os enfermeiros, toda a medicação, Pai, venha, Senhor, operando maravilhas naquele lugar, Senhor, Deus, fazendo, Senhor, o seu milagre ali, Pai. Nós cremos, Senhor, por isso juntos nós intercedemos, clamamos por essa criança, por essa vida, Pai, em nome de Jesus, Pai, é que nós oramos, já crendo e confiando, ó Pai, no seu mover, no teu agir, porque tu és o Deus poderoso, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Você crê que o Senhor ouviu a sua oração? E você crê que o Senhor continuará ouvindo você quando ao orar o nome dEle? Amém? Então vamos continuar firmes, buscando ao Senhor em oração. Pedir ao pastor Valdemar, está nos ministrando a bênção, precioso, por favor. E você receba essa paz, transborde sobre o teu coração. Continue firme na presença do Senhor, queridos. Continue firmes, firmes na presença do Senhor. No nome de Jesus, amém, queridos? Estenda suas mãos assim, em fé, gratidão ao Senhor. Que a maravilhosa graça salvadora que se revelou em Jesus Cristo, que o grande, maravilhoso, indescritível e imparável amor de Deus, o Pai, que a comunhão tão gostosa, consoladora, a amizade, a liderança, a mentoria do Espírito Santo seja sobre você, te fortalecendo, te conduzindo, te encorajando, te impulsionando, te catapultando para grandes coisas no Senhor. Nessa semana ainda, quem sabe ainda neste ano, experimentando grandes coisas para a glória de Deus. Assim seja sobre você, sobre a sua família, sobre o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Volte em paz, em nome de Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas